Deus vê a verdade, mas espera. De Leo Tolstói. O conto. Na cidade de Vladimir vivia um jovem comerciante chamado Ivan Dmitrich Aksionov. Tinha 2 lojas e casa própria. Aksionov era um homem bonito, de cabelos louros e encaracolados, cheio de alegria e muito dado a cantar. Quando bem jovem, tivera o hábito de beber e tornava-se arruaceiro quando exagerava. Mas, depois de casado, abandonou a bebida, salvo uma ou outra vez. Certo verão, Aksionov preparava-se para ir à feira de Nigni, e ao despedir-se da família, a esposa lhe disse: Ivan Dmitrich, não parta hoje. Tive um sonho ruim a seu respeito. Aksionov riu e disse: Você tem medo de que, chegando à feira, eu caia na farra? A esposa respondeu: Não sei do que tenho medo, sei apenas que tive um sonho ruim. Sonhei que você voltava da cidade e, ao tirar o gorro, vi que seus cabelos estavam completamente grisalhos. Aksionov riu. Isso é sinal de sorte, disse. Você vai ver, vendo todas as mercadorias e ainda trago presentes da feira. Despediu-se da família e partiu. Quando já havia percorrido metade do caminho, encontrou um comerciante conhecido, e os 2 pararam para pernoitar na mesma hospedaria. Tomaram chá juntos e foram dormir em quartos contíguos. Aksionov não tinha o costume de dormir até tarde. Desejando viajar com o fresco da madrugada, acordou o cocheiro antes do amanhecer e mandou atrelar os cavalos. Depois foi até o dono da hospedaria, que morava numa casinha nos fundos, pagou a conta e seguiu viagem. Depois de percorrer uns 40 quilômetros, parou para dar de comer aos cavalos. Descansou um pouco no corredor da estalagem, depois saiu ao alpendre e, mandando esquentar o samovar, pegou o violão e pôs-se a tocar. De repente chegou uma troika com sininhos tilintando, e dela desceu um funcionário, seguido de 2 soldados. Ele se aproximou de Aksionov e começou a interrogá-lo. Quem era, de onde vinha? Aksionov respondeu a tudo e convidou: Não quer tomar um chá comigo? Mas o funcionário prosseguiu o interrogatório: Onde passou a noite? Estava sozinho ou com outro comerciante? Viu o outro comerciante esta manhã? Por que saiu da hospedaria antes do amanhecer? Aksionov estranhou tantas perguntas, mas contou tudo o que havia acontecido e acrescentou: Por que me interroga como se eu fosse ladrão ou bandido? Viajo a negócios, e não há motivo para me questionar. Então o funcionário chamou os soldados e disse: Sou o delegado de polícia deste distrito e o interrogo porque o comerciante com quem o senhor passou a noite foi encontrado com a garganta cortada. Precisamos revistar suas coisas. Entraram na casa. Os soldados e o delegado desamarraram a bagagem de Aksionov e a revistaram. De repente o delegado tirou de um dos sacos uma faca e gritou: De quem é esta faca? Aksionov olhou e, vendo que tiravam de sua bagagem uma faca manchada de sangue, apavorou-se. E por que há sangue nesta faca? Aksionov tentou responder, mas mal conseguia articular palavra, e só balbuciou: Eu, não sei, não é minha. Então o delegado disse: Esta manhã o comerciante foi encontrado degolado na cama. O senhor é a única pessoa que poderia tê-lo feito. A casa estava trancada por dentro, e não havia mais ninguém. Eis a faca ensanguentada na sua bagagem, e seu rosto e seu modo denunciam. Conte como matou e quanto dinheiro roubou. Aksionov jurou que não fora ele, que não vira o comerciante depois do chá que tomaram juntos, que não trazia dinheiro além de 8.000 rublos, que eram seus, e que a faca não lhe pertencia. Mas sua voz estava embargada, o rosto pálido, e ele tremia de medo como se fosse culpado. O delegado ordenou aos soldados que amarrassem Aksionov e o pusessem na carroça. Quando lhe ataram os pés e o jogaram na carroça, Aksionov persignou-se e chorou. Tomaram-lhe o dinheiro e as mercadorias, e ele foi enviado à cidade mais próxima e ali encarcerado. Fizeram-se em Vladimir investigações sobre o seu caráter. Os comerciantes e demais habitantes da cidade disseram que, em outros tempos, ele bebia e levava a vida desregrada, mas que era um bom homem. Veio então o julgamento. Foi acusado de assassinar um comerciante de Riazan e de roubar-lhe 20.000 rublos. A esposa estava em desespero e não sabia em que acreditar. Os filhos eram todos pequenos, um ainda mamava. Levando todos consigo, foi à cidade onde o marido estava preso. A princípio não a deixaram vê-lo, mas, depois de muito suplicar, obteve permissão das autoridades e foi levada até ele. Quando viu o marido em trajes de prisioneiro, acorrentado, junto de ladrões e criminosos, caiu desfalecida e por longo tempo não voltou a si.
Depois puxou os filhos para junto de si e sentou-se ao lado dele. Contou-lhe as coisas de casa e perguntou o que lhe havia acontecido. Ele contou tudo, e ela perguntou: E agora, que podemos fazer? Devemos enviar uma petição ao Tsar, para que não deixe perecer um inocente. A esposa contou que já enviará uma petição ao Tsar, mas que não for aceita. Aksionov nada respondeu, apenas baixou a cabeça, abatido. Então a esposa disse: Não foi à toa que sonhei que seus cabelos tinham ficado grisalhos. Lembra? Você não devia ter partido naquele dia. E, passando os dedos pelos cabelos dele, acrescentou: Vânia, meu querido, diga a verdade à sua mulher. Não foi você quem fez isso. Então até você suspeita de mim, disse Aksionov, cobrindo o rosto com as mãos, pôs-se a chorar. Depois veio um soldado avisar que a mulher e os filhos deviam retirar-se, e Aksionov despediu-se da família pela última vez. Quando se foram, Aksionov recordou a conversa e, ao lembrar que também a esposa suspeitara dele, disse consigo mesmo: Está visto que só Deus pode conhecer a verdade, só a ele devemos recorrer, e só de ele devemos esperar misericórdia. E Aksionov não escreveu mais petições, abandonou toda esperança e passou a somente rezar. Foi condenado ao açoite e ao trabalho forçado nas minas. Açoitaram-no com o knut, quando as feridas sararam, foi levado para a Sibéria com outros condenados. 26 anos viveu Aksionov na Sibéria como forçado. Seus cabelos ficaram brancos como a neve, e a barba cresceu longa, rala e grisalha. Toda sua alegria se foi, andava curvado, caminhava devagar, falava pouco, nunca ria, mas rezava com frequência. Na prisão aprendeu a fazer botas, e com o pouco que ganhava, comprou a vida dos santos. Lia o livro quando havia luz suficiente no cárcere, e, aos domingos, na igreja da prisão, fazia as leituras e cantava no coro, pois sua voz ainda era boa. As autoridades da prisão gostavam de Aksionov por sua mansidão, e os companheiros de cárcere o respeitavam, chamavam-no avô e o santo. Quando queriam pedir alguma coisa às autoridades, era sempre Aksionov o porta-voz, e, quando havia brigas entre os presos, era ele que recorriam para pôr as coisas em ordem e julgar a questão. Nenhuma notícia lhe chegava de casa, e ele nem sabia se a mulher e os filhos ainda estavam vivos. Um dia chegou à prisão uma nova leva de condenados. À noite, os presos antigos reuniram-se em torno dos recém-chegados, perguntando de que cidades e aldeias vinham e por que haviam sido condenados. Aksionov também se sentou perto dos novatos, e cabisbaixo, ouvia o que se dizia. Um dos novos condenados, homem alto e forte, de uns 60 anos, com a barba grisalha parada rente, contava aos outros por que fora preso. Pois é, irmãos, dizia ele, eu só peguei um cavalo que estava amarrado a um trenó, e me prenderam, me acusaram de roubo. Eu disse que só o tinha pegado para chegar em casa mais depressa, e que depois o soltei. Além disso, o cocheiro era meu amigo pessoal. Está tudo em ordem, eu disse. Não, disseram eles, você roubou. Mas como e onde eu teria roubado, isso não sabiam dizer. Uma vez eu realmente fiz uma coisa errada e, por justiça, devia ter vindo parar aqui há muito tempo, mas daquela vez não me descobriram. E agora me mandaram para cá sem razão nenhuma. Mas estou mentindo para vocês, já estive na Sibéria antes, só que não fiquei muito tempo. De onde você é? Perguntou alguém. De Vladimir. Minha família é de lá. Meu nome é Makar, e me chamam também de Semyonitch. Aksionov ergueu a cabeça e perguntou: Diga-me, Semyonitch, você sabe alguma coisa dos comerciantes Aksionov, de Vladimir? Ainda estão vivos? Se sei. São comerciantes ricos, embora o pai esteja na Sibéria, um pecador como nós, pelo visto. E o senhor, avô, por que está aqui? Aksionov não gostava de falar de sua desgraça. Apenas suspirou e disse: pelos meus pecados, estou preso há 26 anos. Que pecados? Perguntou Makar Semyonitch. Mas Aksionov disse somente: bem, é porque mereci. E nada mais teria dito, mas os companheiros contaram aos recém-chegados como Aksionov fora parar na Sibéria, como alguém matara um comerciante e esconder a faca entre as coisas dele, e como fora condenado injustamente. Ao ouvir isso, Makar Semyonitch olhou para Aksionov, bateu com a mão no próprio joelho e exclamou: ora, que coisa espantosa! Espantosa de verdade! Mas como o senhor envelheceu, avô? Os outros perguntaram por que ele estava tão surpreso e onde já tinha visto Aksionov, mas Makar Semyonitch não respondeu.
Disse apenas: é um prodígio, rapazes, a gente se encontrar aqui. Essas palavras fizeram Aksionov desconfiar de que aquele homem talvez soubesse quem matara o comerciante. E disse: talvez, Semionític, você já tenha ouvido falar daquele caso, ou já me viu antes. Como não haveria de ouvir? O mundo está cheio de boatos. Mas foi há muito tempo, e já esqueci o que ouvi. Talvez tenha ouvido dizer quem matou o comerciante, insistiu Aksionov. Makar Semionític riu e respondeu: deve ter sido aquele em cuja bolsa acharam a faca. Se alguém escondeu a faca lá, não é ladrão quem não foi pego, como diz o ditado. E como alguém poderia enfiar uma faca na bolsa que estava debaixo da sua cabeça? Você teria acordado, com certeza. Ao ouvir essas palavras, Aksionov teve certeza de que aquele era o homem que matara o comerciante. Levantou-se e afastou-se. Passou a noite inteira em claro. Uma profunda tristeza o invadiu, e toda sorte de imagens lhe surgia na mente. Via a esposa tal como era quando se despediram, na partida para a feira. Via-a como se estivesse presente, o rosto, os olhos, ouvia-a falar e rir. Depois via os filhos, pequenos como eram naquele tempo, um de capinha, outro no colo da mãe. E lembrava-se de si mesmo como era então, jovem e alegre. Lembrava-se de quando estava sentado, tocando violão, no alpendre da estalagem onde o prenderam, e de como vivia livre de cuidados. E via, em pensamento, o lugar onde fora açoitado, o carrasco, a multidão ao redor, as correntes, os condenados, os 26 anos de cárcere, a velhice precoce. Tudo isso deixou tão desgraçado que esteve a ponto de tirar a própria vida. E tudo por causa daquele celerado, pensava Aksionov. E sentiu tamanha raiva de Makar Semionític que ansiava por vingança, ainda que perecesse com ela. Repetiu orações a noite inteira, mas não encontrou paz. Durante o dia, não se aproximava de Makar Semionític nem olhava para ele. Assim se passaram 2 semanas. Aksionov não conseguia dormir à noite e sentia-se tão infeliz que não sabia o que fazer. Certa noite, andando pela prisão, notou que rolava terra de debaixo de um dos estrados onde os presos dormiam. Parou para ver o que era. De repente Makar Semionític saiu debaixo do estrado e olhou para Aksionov com o rosto assustado. Aksionov quis passar adiante sem olhá-lo, mas Makar agarrou-lhe a mão e contou que havia cavado um buraco sob o muro, e que se desfazia da terra colocando-a dentro das botas e despejando-a na estrada, todos os dias, quando os presos eram levados ao trabalho. Fique quieto, velho, e você também sai daqui. Mas, se abrir o bico, vão me açoitar até a morte, e antes disso eu mato você. Aksionov tremeu de raiva ao olhar para o seu inimigo. Puxou a mão e disse: não tenho vontade de fugir, e você não precisa me matar, você já me matou há muito tempo. Quanto a denunciá-lo, farei ou não conforme Deus me inspirar. No dia seguinte, quando os condenados foram levados ao trabalho, os soldados da escolta notaram que um dos presos despejava a terra das botas. Revistaram a prisão e encontraram o túnel. O diretor veio e interrogou todos os presos para descobrir quem cavara o buraco. Todos negaram. Os que sabiam não traíram Makar Semionític, pois sabiam que ele seria açoitado quase até a morte. Por fim, o diretor voltou-se para Aksionov, que ele sabia ser um homem justo, e disse: você é um velho de verdade, diga-me, diante de Deus, quem cavou o buraco? Makar Semionític permanecia impassível, olhando para o diretor, sem sequer relancear os olhos para Aksionov. Os lábios e as mãos de Aksionov tremiam, e por longo tempo ele não conseguiu dizer palavra. Pensava: por que eu haveria de encobrir aquele que arruinou a minha vida? Que pague pelo que sofri. Mas, se eu falar, vão açoitá-lo quase até a morte, e talvez eu suspeite dele injustamente. E, afinal, que proveito eu teria com isso? E então, velho, repetiu o diretor, diga a verdade, quem esteve cavando sob o muro? Aksionov olhou de relance para Makar Semionític e disse: não posso dizer, excelência. Não é da vontade de Deus que eu diga. Faça de mim o que quiser, estou em suas mãos. Por mais que o diretor insistisse, Aksionov não disse mais nada. E o caso ficou por isso mesmo. Naquela noite, quando Aksionov, deitado em sua cama, começava a cochilar, alguém se aproximou em silêncio e sentou-se na beira do estrado. Ele perscrutou a escuridão e reconheceu Makar. Que mais você quer de mim? Perguntou Aksionov. Por que veio aqui? Makar Semionític calava.
Aksionov sentou-se e disse: Que quer? Vá embora, ou chamo o guarda. Makar Semyonitch inclinou-se sobre ele e sussurrou: Ivan Dmitrich, perdoe-me. Perdoar o quê? Perguntou Aksionov. Fui eu que matei o comerciante e escondi a faca entre as suas coisas. Eu ia matar você também, mas ouvi um barulho lá fora, então enfiei a faca na sua bolsa e fugi pela janela. Aksionov ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Makar Semyonitch desceu do estrado e ajoelhou-se no chão. Ivan Dmitrich, disse, perdoe-me. Pelo amor de Deus, perdoe-me. Vou confessar que fui eu que matei o comerciante, e você será solto e poderá voltar para casa. Falar é fácil, disse Aksionov, mas eu sofri por sua causa estes 26 anos. Para onde eu iria agora? Minha mulher morreu, meus filhos me esqueceram. Não tenho para onde ir. Makar Semyonitch não se levantou, batia com a cabeça no chão. Ivan Dmitrich, perdoe-me, clamava. Quando me açoitaram com o knut, foi mais fácil de suportar do que é agora olhar para você. E, ainda assim, você teve pena de mim e não me denunciou. Por amor de Cristo, perdoe-me, miserável que sou. E começou a soluçar. Quando Aksionov o ouviu soluçar, também ele chorou. Deus o perdoará, disse. Talvez eu seja 100 vezes pior do que você. E, ao dizer essas palavras, seu coração se aliviou, e a saudade de casa o deixou. Já não desejava sair da prisão, esperava apenas a sua última hora. Apesar do que Aksionov lhe dissera, Makar Semyonitch confessou o crime. Mas, quando chegou a ordem de soltura, Aksionov já havia morrido. Fim. Obrigado por chegar até o final desta obra. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.